Mestre Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Sempre que somos convidados a fazer uma palestra, uma preleção, né? O tema, ele sempre nos toca onde deveríamos trabalhar mais, principalmente nós que falamos, que usamos do verbo. E esse tema, criança interior, nos possibilitou reflexões profundas, né? Essa temática, reflexões doces e reflexões que às vezes, né, atemorizam. Nós, seres humanos, né, a nossa constituição, principalmente a nossa constituição psicológica, remete muito aos mitos, porque os mitos é uma construção que fica no inconsciente coletivo e que todos nós temos um pouco, temos de semelhante esse conhecimento interior que a humanidade adquiriu ao longo dos anos. E dentre os mitos que existem, ficava muito aquela questão de, na Grécia Antiga, as pessoas recorrerem às consultas, aos deuses, cada um com a sua constituição meio humana, divina, né? E as pessoas recorriam muito ao acesso aos deuses. E falando nisso, a gente fala de um ponto específico que se chama o Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos era um local onde as pessoas iam para se consultar sobre questões do destino. A gente, né, o ser humano, tem muito essa curiosidade, essa inquietação em relação aos destinos. E tem muito também essa questão de buscar fora, buscar a resposta com alguém mais instruído, com alguém que tem atributos, né, de poderes, de mediunidade, para poder nos dar uma orientação, pois essa fragilidade, essa inquietação em relação ao destino ainda permanece dentro de nós, né? Eu me recordo algumas amigas de minha mãe recorrendo a cartomantes, né? Às vezes a consultas, ou quando bate o desespero, a orientação com uma pessoa com muito mais sabedoria. E na questão do Oráculo de Delfos, ficavam as pitonisas, que eram médiums, que teriam essa instrução da espiritualidade, né, dos deuses, digamos assim, para nos nortear. E algo muito simbólico e muito importante que tinha a entrada do Oráculo de Delfos, que era o Oráculo de Apolo, era um escrito dizendo: conhece a ti mesmo. A doutrina espírita atualiza essa reflexão com a questão 919 do Livro dos Espíritos. Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos, porque cada pergunta que o nosso codificador endereça aos espíritos, ela é cheia de propósito e cheia de um significado, tal como as respostas, né, dos espíritos que nos trazem. E qual é essa pergunta? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Frisamos as palavras meio prático, tá? Algo possível, algo realizável, algo mais simples. Outra palavra, eficaz, mais eficaz, certeiro. Outra palavra, de se melhorar. Se necessitamos de melhora, é porque, né, não estamos de todo inteiros e prontos nesta vida, e de resistir à atração do mal. Ou seja, o mal, ele existe e ele promove uma atração e que necessitamos resistir a essa atração. E o que é que os espíritos respondem a Kardec? Um sábio da antiguidade vos disse:
conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, essa viagem interior, seria o meio prático mais eficaz. Ou seja, tudo. A chave, o norte, o tesouro, o direcionamento que todos nós precisamos é o autoconhecimento. Se fala muito sobre autoconhecimento, ultimamente muito mais ainda por conta das inquietações e questões mentais também das pessoas, né? E banaliza-se também muito o autoconhecimento. Mas o que se sabe é que cada indivíduo, por ele ser único, filho de Deus, não tem ninguém igual a ninguém, né? Cada um passou por processos de vida que a gente fala é vida desde a criação, a linha que Deus nos concedeu, né? Vida. E esse processo de vida é único. E que é necessário, cada processo de vida único, uma terapêutica específica para cada um. Então, tem gente que demora um pouco mais para compreender e até mesmo para admitir que é necessário um autoconhecimento. Tem gente que diz, não preciso disso. Ainda diz, psicólogo, por exemplo, é coisa de gente doida, né? Não se consulta com um psicólogo, não busca um profissional de saúde mental por grande preconceito que ainda existe. E talvez até mesmo por uma zona do conforto. É melhor ficar aqui. Não quero mergulhar mais fundo. Porque se eu mergulhar mais fundo, eu vou me deparar com questões que ou eu não estou preparado, eu não tenho coragem suficiente para poder encarar. E essas questões profundas realmente exigem coragem. Por quê? Se ver nem tão belo, se ver feio interiormente, ninguém gosta. Ninguém admite que necessita para vir a ser, para atingir a finalidade, a fatalidade do ser humano, que é a plenitude, fazer esse mergulho de autoconhecimento, autopercebimento, identificar quais são as questões profundas que ainda me incomodam, o que é que eu preciso fazer. E aí, quando a gente fala do conhece a ti mesmo, né? É uma frase que foi imortalizada por Sócrates, mas não foi dele, de autoria dele, quando os espíritos diziam um sábio da antiguidade vos disse, ele está falando de Sócrates. E esse autoconhecimento, Joana nos traz no livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles, a benfeitora que psicografa por intermédio de Divaldo Franco, ela fala disso. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Olha, realidade emocional. Realidade emocional. A gente, hoje, no momento que a gente está, a gente consegue vislumbrar a nossa realidade emocional? Será que essa caminhada, ela já iniciou? E será que ela necessita, além das reflexões que a gente pode ter, de uma ajuda de alguém habilitado e capacitado para pegar a nossa mão e dizer, venha, a gente vai junto, né? Então, a nossa realidade emocional, ela é muito importante. Porque para a gente viver, para a gente deambular, para a gente acontecer no mundo, essa realidade emocional, ela vai se expressar, né, através desse corpo. Então, ela vai ser um cartão de visita. Ela vai
traçar uma autenticidade que todos nós temos. Então, realidade emocional de suas aspirações legítimas. Essas aspirações legítimas é tudo que eu mais quero. É o sentido, é o que me move, né? O que é que realmente eu, enquanto ser humano, tenho de identidade e tenho de diferencial e quero e aspiro por conseguir. Aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Grave essa expressão. Reações diante das ocorrências do cotidiano. Isso é muito importante, porque muitas das nossas reações ao que nos acontece falam demais, gritam muito, e talvez até as reações que a gente emprega no que acontece, no que chega de surpresa, no que nos aborrece, né? Essas reações vão dizer bastante para quem ainda não fez esse mergulho consciente, vão dizer bastante da nossa criança interior. E essa criança interior, ela vive e permanece com a gente. Só que é necessário a gente enxergar a criança interior. Esse encontro com a sombra, né? O encontro com a sombra que a gente fala é esse lado da nossa realidade, parte negada, assim como desconhecida da nossa personalidade, e que a gente não enfrentou de todo ainda. Porque para a gente mergulhar nesse processo, a gente precisa ir lá, em raízes profundas, verificar causas, né? O que é que a gente tem lá no nosso porão. E essa sombra é esse lado mais difícil que muitas vezes a gente apresenta. Quando a gente fala, a unidade está como se fosse uma sombra coletiva, né? São as vibrações, são as construções de cada um que vão formar o todo no qual a gente está mergulhado ultimamente. E Paulo de Tarso, ele muito bem falou sobre essa sombra coletiva que nós temos, né? Ele diz o seguinte, Paulo reconhece a sombra atuante na sua personalidade. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18, ele diz assim, irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ou seja, ele defrontou, né? Percebeu essa realidade e perceber isso e dizer isso, ele que tanto, né, nos oportunizou o que hoje temos, ele que tanto nos deu, ele que tanto vivenciou o Cristo, ao ponto de chegar no fim e dizer, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Essa autenticidade de reconhecer a sombra, e Paulo traz essa contribuição maravilhosa para nós que nós percebamos que mesmo na tarefa do bem, mesmo imbuído de bons propósitos, mesmo conhecendo o cristianismo redivivo, mesmo operando no bem como espíritas cristãos que somos, ainda nos defrontamos com esse lado nosso que a gente não quer. A gente não quer fazer mais, né? A gente que encontra a mensagem do Cristo sabe quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, o quanto que a gente já errou, o tanto que a gente já fez sofrer, mas que a gente, em nova proposta, em novo direcionamento de vida que o Cordeiro de Luz nos dá e nos direciona, quando a gente fala que Jesus seja o caminho por onde deve tirar os seus pés, é isso, é reconhecer-se
ainda imperfeito, cheio de falhas, ainda muitas vezes movido pela sombra, mas que quer melhorar, que quer crescer, que quer modificar. Sabemos que estamos na nossa melhor versão. Isso aí é fato, né? A vida que temos hoje, com a constituição que a gente tem, psico, biofísica, espiritual que a gente tem hoje, é a melhor versão. E se a gente analisa essa frase, que a gente está na melhor versão, a gente para e pensa, nossa, né? Como eram as outras versões nossas, não é verdade? Então, isso é importantíssimo, importantíssimo para o nosso processo de autoconhecimento. E aí, Joana fala no livro Amor Imbatível, Amor, das fases do amor. O amor tem fases, né? E experiências traumáticas, ou mesmo falta de estímulos, permanecemos presos nas primeiras fases do aprendizado do amor. Então, a criança, nós, quando reencarnamos, a gente chegou da família adredemente planejada, com as pessoas certas. A gente não errou de endereço, não. Né? Quando a gente lembra da nossa fase, da adolescência, né? Ah, mas a família de fulano é legal, né? É mais legal do que a minha. Não, a sua é a certa. Certifique-se disso. Ah, mas fulano é assim, eu não me identifico. É a certa. Fulano assim, desse jeitinho, igual a você, desse jeitinho, vieram juntos para poder, aparar a aresta. É o buril purificador, né? É o nosso lar. São aquelas pessoas, como o Evangelho segundo o Espiritismo diz, o parentesco corporal, o parentesco espiritual. Nós temos o nosso parentesco espiritual. Tem pessoas que a gente considera muito mais que irmãos, por exemplo. Né? Tem famílias que a gente, não, essa família é muito mais que a minha. Não importa. Mas mesmo com todas as dificuldades, as pessoas certas te receberam no ninho do lar. E nesse processo de ser as pessoas certas, a divindade nos concedeu o processo da infância, pois a vida é um contínuo corpóreo, né? Embrião, feto, criança, o bebê, criança, adolescente, adulto, velho, digamos assim. E esse contínuo, com todas as suas fases, ele é um contínuo educador. Porque a gente precisa passar por cada fase atentos e plenos, né? Outro dia eu vi uma postagem dizer assim, você só vai ter um recém-nascido por 28 dias. Você vai ter uma criança por 11 anos e meio, né? E o que a gente vai pensar é o seguinte, 28 dias de um recém-nascido é muito pouco diante da vida que a gente tem vivido, dos anos de vida que a gente tem. 12, 11 anos de uma criança é muito pouco na nossa história de vida, na nossa jornada atual de vida. E se é muito pouco, a gente precisa cair na realidade que esse muito pouco é justamente a providência divina dizendo, olha, você vai ter esses dias para se dedicar mais, para amar mais, para burilar mais, para dar de si mesmo a esse filho que chega ao teu lar, tão necessário e tão ansiado por ti. São reencontros de almas, necessita uma dedicação. Mas nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está preparado para viver uma maternidade consciente, uma paternidade consciente. E por não ter essa preparação, que deveria ter, desde cedo já se preparar as pessoas, né, que desejam ter uma família para ter essa consciência de como isso impacta
na vida adulta. Então, experiências traumáticas na infância, na barriga da mãe, elas vão impactar no comportamento do adulto. É fato. Experiência traumática na primeira infância ali vão impactar, vão direcionar. E essa criança ferida, machucada, negada, ela vai gritar lá na frente o que ela não gritou o suficiente enquanto é pequenininho. E aí, nas fases do amor, no livro Amor Imbatível do Amor, Joana diz que tem a fase infantil, que tem um caráter possessivo, tem o juvenil, que se expressa pela insegurança, o maduro, que é o pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. Então, a fase de criança é a fase juvenil, possessivo e inseguro, né? O possessivo e inseguro, a criança não ouvida, a criança não atendida, ela vai pegar essa possessividade, essa insegurança e vai reverberar lá na frente, né? E tem um livro muito interessante, eu tenho aqui uma pesquinha, se chama Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, que o autor Gerardo Campana, ele fala um pouco de sua experiência e fala sobre a criança congelada, a criança magoada e ferida, né? Aí eu vou trazer aqui para a gente o que é que ele diz. Ele diz assim: é a mãe quem inicialmente acolhe o ser que retorna. O pai entra com mais ênfase um pouco depois, sem querer dizer com isso que ele não esteja presente desde o início. Como o amor não é pleno ou amadurecido, mas o que é possível, então, vamos parar aqui. O amor que os nossos pais nos dão, ele não foi pleno e amadurecido. Por quê? Porque somos seres imperfeitos, num planeta de provas e expiações em caminho de regeneração. Então, o que os nossos pais nos deram foi o possível. E dentro desse possível, né, talvez seja o melhor que eles poderiam dar, ou, se não deram, talvez seja porque também não tiveram, né? E a gente precisa analisar um pouco para cair na realidade do nosso autoconhecimento, porque a gente vai precisar fazer essa viagem lá na infância, né? Vai precisar. Então, esse amor promove distorções de diferentes intensidades, gerando matrizes que alicerçam o desenvolvimento da personalidade. Essas matrizes servem de transdutores para energias psicoespirituais mais profundas. Então, o que acontece lá vai impactar de tal forma que vão gerar matrizes dentro de nós, coisas fixas, e que lá na frente vão repercutir. Então, olha o que ele diz. Quantas vezes o adulto está sendo mobilizado pela criança mal resolvida em determinados comportamentos e relacionamentos? Né? A gente vivendo com as nossas redes de relações e com nós mesmos. Quantas vezes não é o adulto que fala, é a criança? Tem gente que até mesmo faz postura infantil, né? Que se encolhe, ou então que grita. Uma criança, Ângelos, agora antes de vir para cá, o meu menino fez uma birra tão grande, que eu fiquei analisando, nossa, olha a birra, né? E nós também fazemos birra, né? Quando a gente diz assim, fulano é teimoso, essa teimosia, né? Será que não é a criança que não foi atendida na hora que queria, não processou muito bem a negação daquele afeto que necessitava, e hoje é uma pessoa que está ali testando o outro na teimosia? Não vou. Né? Bate o pé, às vezes faz bico. A gente faz bico sem querer, né? Faz.
É porque a gente não anda se olhando o tempo todo, mas a gente faz. Então, aqui, quantas vezes o adulto simplesmente é substituído pela criança magoada, ofendida e raivosa? Quantas vezes o animal se consorcia com a criança raivosa, apossando-se do adulto que se revela incapaz de contê-los por não se conhecer? Olha que importante. O adulto é incapaz de conter essa criança raivosa e magoada que não se conhece, porque não identificou que é a criança. Porque a partir do momento que a gente identifica que é a criança que não teve lá atrás, a gente, opa, né? A gente compreende melhor. E essa compreensão melhor dos nossos pais se chama perdão-terapia. Perdão-terapia, que a gente precisa fazer. Porque senão, e muito de propósito, e muito misericordioso é esse ato, a divindade nos coloca em situações específicas, em situações educadoras, que vão fazer com que a gente volte lá atrás, na posição dos nossos pais, e perceber que realmente foi o possível, não podia mais além daquilo. E aí, o perdão nos enche e transborda, porque já não fala mais a criança ferida, já não grita mais pedindo atenção, e já não reverbera mais para outras situações da sociedade, para o casamento. Às vezes o homem, ele enxerga na mulher a mãe. A mãe. Isso está certo? É verdade que nós mulheres, a gente materna todo mundo, né? Mas está certo você enxergar na sua esposa só a mãe? Não está certo. São questões com a maternidade que não foram muito bem processadas. A esposa é a esposa. Porque existem níveis e ordens do amor, né? A mãe e o pai sempre dá. O casal é reciprocidade. O casal oferta um pouco, dá, oferta um pouco, dá, e a balança, né? Um dá mais, depois o outro vai e compensa, né? E isso é a sabedoria do relacionamento, né? Deixando a criança de lado e tornando o adulto pleno que se conhece. E aí, ele traz um caso aqui que eu achei interessantíssimo, e vamos compartilhar esse caso. Ele traz um estudo de caso de consultório, que era uma mulher por volta de 36 anos, e que ela procurou ajuda terapêutica, e nessa procura ela diz que ela está sofrendo muito, está muito angustiada, porque o chefe dela do trabalho é uma pessoa intransigente, uma pessoa raivosa, e ela está tendo taquicardia, ela está tendo, não dorme direito com essa postura desse homem, e já reverbera nas relações da família, e isso está fazendo muito mal a ela, a postura do chefe. E esse é o terceiro emprego dela. Os outros 2 empregos anteriores, ela também largou, porque os chefes tinham essa mesma característica. Eram chefes difíceis, intransigentes e tal. E aí, um belo dia, ela chega no consultório e começa a falar: ele não pode fazer isso. E aí o terapeuta: ele quem? O meu chefe. E aí o terapeuta, muito sábio e habilidoso na sua arte, na sua profissão, diz a ela o seguinte: você vai fechar os olhos e você vai repetir essa frase várias vezes. Ele não pode fazer isso. E aí, quando ela foi repetindo, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. Ele foi falando: ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. Uma vozinha de criança. E o que é que quer dizer isso? Ela relembrou que lá na infância dela, o pai dela era um homem extremamente violento, que usava da violência, da força para educar. Batia, espancava, e nos ataques de fúria do pai, ela virou uma criança congelada. E aí, a criança congelada reverbera para as relações. Olha o prejuízo. O prejuízo emocional, social, não é verdade? Né? A família entrava em perturbação, o emprego, ganha-pão dela estava arriscado,
Então, nos digam, né, que terapia, a busca do autoconhecimento é coisa de maluco, é coisa de consciente. Não tem aquela frase, sabe de nada? Eu vi uma postagem assim, uma frase que fala muito na Bahia, né? Sabe de nada, inocente. Aí tinha Freud, né, no post, sabe de nada, consciente. Né? E o consciente, né, dessa situação, a partir do momento que o terapeuta trabalhou essa questão interessantíssima, chave, né? Sabe o que foi que ela disse? Meses depois da terapia, ela disse, nossa, meu chefe mudou, tão doce. Olha só. E será que foi o chefe que mudou? Foi ela mesma. Que o olhar, a percepção, completamente diferente. Então, o que a criança ferida deve fazer? Ser vista. Ser vista. Ela se esconde. E aí, eu vou pegar esse aqui, do livro ainda Amor Imbatível Amor, de Joana, ela diz o seguinte, o que ocorre muitas vezes, como nos diz Joana, a criança mal amada, que padece violências físicas e psicológicas, vê o mundo e as pessoas através de uma ótica distorcida. As suas imagens estão focadas de maneira incorreta e, como consequência, causam pavor. Né? E aí, a gente vem para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E lá no capítulo Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. É uma das bem-aventuranças, a canção das bem-aventuranças que se imortalizou quando o Mestre Jesus sobe ao monte. Naquela multidão inteira, ele canta todas as bem-aventuranças que vão se fixar na alma daqueles que estão ali ouvindo e vão se fixar para a posteridade, como estamos nós trazendo essa lembrança hoje. E aí, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Deixa eu pegar uma pesca aqui. É da fonte, é do Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo. Né? E Amélia diz assim, para essa reflexão, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Limpar o coração, nascente dos sentimentos, para ver Deus. Sob o fardo das iniquidades, despedaça-se a esperança. Chafurdadas por imundícies de origem lustrais, do amor se converte em solvedouro pestilencial. Abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Alçar voo a inocência e sintonizar com a verdade sem retórica, em harmonia, sem interrupção, para aurir vida, fruir a visão de Deus. E não é por coincidência que justamente na arrumação do Evangelho segundo o Espiritismo é que o capítulo 8 se chama Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Que é justamente no capítulo 8 que traz a questão que Jesus nos diz, deixai vir a minhas criancinhas. E o deixai vir a minhas criancinhas, nesse capítulo, ele tem dois aspectos. Tem a análise de Kardec, que traz a passagem do Evangelho e faz toda a análise da situação em relação à imortalidade da alma, em relação às crianças que têm aquele período ainda, né, de reencarnação, ele está reencarnando, mas que é um espírito imortal, que traz todo o seu arcabouço de feitos e que precisa se expressar em uma nova vivência, mas lá na instrução dos espíritos, né? Instrução dos Espíritos, João Evangelista, que a primeira mensagem ela está assinada por João Evangelista, diz o seguinte:
Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim a alma à sua terna e misteriosa autoridade. Então, Jesus espera, o Mestre espera de nós a postura da criança. E se a gente for voltar para a nossa criança, né, a gente vai perceber os nossos sonhos. Quando foi que a nossa criança parou de sonhar? E é a canção do Gonzaguinho. Quando foi que a nossa criança parou de se encantar? Quando foi que a nossa criança parou de sorrir? Porque na fase infantil, a gente não tem muitas preocupações, né? Em que momento que essa criança parou de acontecer como criança? Porque a criança ferida, ela está dentro de nós, mas a criança, tal qual símbolo da inocência e do amor e da candura e da docilidade, ela também existe dentro de nós. E a chave mestra para poder trazer essa transformação da criança ferida e da criança doçura que Jesus espera de nós é o próprio Mestre. O Mestre é a chave mestra. Porque em uma situação onde, no momento da transfiguração, lá no Tabor, após os acontecimentos, quando ele estava com Pedro, Tiago e João no monte, e ali ele se mostrou, né, em espírito, podemos dizer assim, toda a sua grandeza para todos que estavam presentes, ele desce do Tabor à planície e, indo naquela direção, também acontece um teste para os discípulos que ficaram, porque eles não conseguiam expulsar aquele espírito que estava ali causando embaraços, né? E ali Jesus dá uma lição, né, de se falar da autoridade moral, né? Essa autoridade moral que é uma conquista. Nós estamos conquistando essa autoridade moral que faz parte do processo do autoconhecimento. E aí, nesse ínterim, né, Jesus ele está mais à frente, os discípulos atrás, e os discípulos, um conversando com o outro. Quem que você acha que é o maior aqui entre a gente? Né? Eles queriam saber, uma questão para eles, quem é o maior? E ver se não é uma postura de criança, né? Eu quero saber quem aí o mestre ama mais, né? Não é uma postura de birra de criança? Quem é o maior? Aí um fala, não, o maior é João Evangelista, porque é o mais novo, é todo amor, o mestre tem muito carinho por ele. Não, o maior é Pedro. Pedro cede a casa dele, né, para todo mundo se reunir lá e tal. Não, o maior é Judas, que está com as finanças, né, que está ali responsável pelo dinheiro e tudo. E aí começa. Uns provocam aqui, outros provocam ali. Eles ficam chateados já com a mãe de Tiago e João, né? A mulher de Zebedeu, né? Eles ficam chateados com ela porque ela vai perguntar ao mestre dizendo que quer que um sente à direita e outro à esquerda. Então, os dois é melhor que todo mundo, né? Olha como é que pode. Então, ficam nessas questiúnculas no caminho. Todos adultos, criança, fazendo birra, pirraçando um ao outro, né? E aí o mestre tão sábio, quando eles chegam, né? Olha a pergunta. Que vinhais discutindo pelo caminho? Aí, opa, engole seco, né? Que vinhais discutindo pelo caminho?
Ah, Senhor, a gente quer saber aqui, a gente precisa saber quem é o maior, quem é o menor e tal. E aí, naquele momento, naquele contexto, passa uma criança de cabelinhos encaracolados, né? A gente fica imaginando assim, né? Digamos, da idade de Ângelos, que mostra, assim, toda a candura, toda a doçura daquela... Então, a criança pinta o cenário. Passa uma criança, e aí o mestre, né? Que o maior seja como essa criança aqui, né? Então, traz a criança como símbolo de pureza, de bondade, de afabilidade, de doçura, né? E que o maior, além de ter essas atribuições de uma criança, que ele seja o que mais serve. É aquele que doa-se mais. É aquele que está o tempo inteiro ali buscando servir, doar de si mesmo. Esse é o maior. Interessante que nessa passagem de Amélia Rodrigues, né, fala dessa criança que Jesus buscou como exemplo no livro Memórias de um Suicida, e foi uma parte que me emocionou muito. O livro Memórias de Suicida, de Ivone de Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Botelho. É um livro forte, né? É um livro que traz as impressões do mundo espiritual pela visão de um suicida. O que ele encontrou, né? Após esse ato, né? Contra si mesmo, né? Quis matar a vida que nunca morre. Não morreu. Não vai morrer. Ninguém nunca vai morrer, né? E o que ele encontrou, né? Encontrou uma zona compatível com todo o sofrimento daqueles que atiram, né, contra a própria vida. Mas ali, no Vale dos Suicidas, também existe misericórdia pura. Ali, de tempos em tempos, uma caravana de espíritos chamada Lanceiros de Maria, espíritos que estão ali em nome de Nossa Senhora, vão e ficam olhando quais dentro daquelas almas já estão na condição de serem resgatados para uma instituição no plano espiritual que é extremamente dedicada ao acolhimento desses espíritos. E em uma das experiências do espírito Camilo, ele narrou que ele tinha diversos professores. Quando ele foi socorrido para essa instituição, né, ele dá detalhes, e que em determinado momento ele já estava conseguindo até ter aulas, porque esses espíritos que viveram essa experiência dolorosa tinham aulas para poder reencarnar e poder aproveitar melhor a lição da reencarnação. Eu me recordo uma vez, né, de uma passagem de Chico, né, e a mamãe fala que a criança ela era muda, surda, ela tinha limitações para poder deambular e tudo, mas era o tempo todo ela fazia atos de se morder, de se mutilar, né? O tempo todo. E aí perguntou por que aquela criança estava naquele estágio, né? Daquele jeito. Então, aquela situação era uma situação especial, onde a misericórdia divina concedeu aquele corpo tão limitado, que se desse um corpo melhor, provavelmente atentaria novamente o suicídio, como atentou na vivência passada. Então, quando a gente fala de espíritos suicidas que estão se capacitando para poder reencarnar, é a misericórdia divina atuando na vida deles. Eles precisam dessa aula, né, desse estudo. E um dos professores, olha que coisa linda, um dos professores que ensinou o espírito Camilo se chama Aníbal. Se chama, né, Aníbal. E Aníbal foi esse menininho que Jesus acolheu e tomou como exemplo de pureza para os discípulos. Aquele momento impactou tanto a vida daquela criança para a posteridade, que ele vive nessas instituições, socorrendo espíritos suicidas,
falando das vivências que ele teve com Jesus e daquele momento. E é tão forte essa impressão que a maneira como ele se apresenta, mesmo tendo na condição de um professor, é uma maneira infantil, né? O perispírito se apresenta bem infantil, doce, né? E a pessoa certa para poder encantar, talvez, almas tão sofridas, almas endurecidas, almas que necessitam, né, pela misericórdia divina, de um pouso, de um refresco, renascer, uma nova oportunidade. Então, Aníbal é esse menininho de cabelinho cacheado de Jesus, né? E aí a gente fica pensando assim, meu Deus, essas pessoas que viveram com o mestre, né? Quanto que impactam? Uma vez ouvindo uma palestra de Divaldo Franklin, ele falava sobre os 500 da Galileia. Os 500 da Galileia foi aquele momento do Sermão da Ascensão, onde Jesus traça recomendações para o porvir. Então, ali ele já voltou redivivo, todo mundo via, né? Todo mundo tocava, e voltando redivivo, é um momento em que ele se despede, ele vai ter com o Pai. E também é num monte, né? No entardecer. Essa passagem é belíssima. E, nesse momento, 500 pessoas estão ali reunidas. Tanta gente, e não se sabe nem como é que as pessoas ouviam o que Jesus falava. Era na acústica do coração, né? Porque não tinha assim, uma capacidade de acústica, de natureza para poder promover aquilo. Então, era na acústica do coração. E esses 500 da Galileia, ali a gente observa, por exemplo, a nossa benfeitora Joana de Ângeles. A gente observa Joana de Cusa, que era a reencarnação dela enquanto viveu com Jesus, né? A gente observa João Evangelista, que mais tarde ele vai estar também nos ensinando a amar na figura, na roupagem de Francisco de Assis, Joana de Cusa, Joana de Ângeles. E aí Divaldo fala que até a irmã Dulce ali estavam, como se fossem um dos 500 da Galileia. Madre Teresa de Calcutá era um dos 500 da Galileia. Então, pessoas que fizeram, deixaram rastros de luz para a humanidade, ali já estavam, já ouvindo a mensagem de esperança, a mensagem da Boa Nova, para que depois, ouvindo aquelas recomendações do mestre, viessem a deixar para a gente esses exemplos materiais, né, vivos aqui na carne, de que é possível amar, é possível ser feliz. Então, Jesus, ele nos recomenda essa questão da criança. E aí o Espírito Protetor, em outra mensagem da passagem Deixai vir as minhas criancinhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que eu achei belíssimo isso aqui. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atingir. E vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria, diminuir dia a dia, e semelhante a um pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Alma embriagada que possa se saciar do seu elemento de vida no seio do Senhor. Uma criança que amamenta, né? A gente pode fazer essa analogia, né? E Jesus, e se entregar a Jesus, é integrar a nossa criança. Integrar nossa criança através do perdão-terapia, com os nossos pais. Integrar a nossa criança, reconhecer
que ela existe, que muitas vezes ela impera em atitudes, e que se a gente reconhece, a gente sabe balizar, a gente sabe equilibrar. E se ainda não foi feita essa percepção, se ainda não existiu essa percepção, que a gente faça esse movimento o quanto antes. Joana fala um pouco aqui, me permitam, no capítulo intitulado Autoconscientização, ela fala desse movimento de autodescobrimento, dizendo assim: a única alternativa disponível, portanto, para o ser humano de hoje, qual ocorreu como de ontem, é o mergulho interior. A única alternativa disponível. A gente remete à questão 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático e mais eficaz. Conhece a ti mesmo. Aí Joana diz que não existe outra alternativa. É a única, e além de ser única, ela está disponível para todo mundo que quiser. Não existe assim, prerrogativa. Não, você é melhor, você... Não. Todo mundo que quiser abraçar. Então, qual ocorreu como de ontem é o mergulho interior, a autodescoberta, a conscientização da sua realidade de espírito imortal em viagem transitória pelo corpo, a fim de adquirir novas realizações, reparando males anteriores e conseguindo harmonia íntima para que possa desfrutar de todas as concessões que se lhe encontrem à disposição, premiando pelo esforço de autoconquistas e a autolibertação. A nossa fatalidade é a plenitude. Estagiamos por diversas etapas e reinos, né? E hoje estamos na condição de ser humano, e ser humano de um planeta que está em processo de expansão, porque nós estamos nos modificando. Somos nossa melhor versão, repetindo, mas estamos nos modificando. Apesar da gente ver tanta coisa, tantas notícias, por aí estamos nos modificando. E falar em notícia, uma notícia ontem da região, que se tratou de uma mulher que estava com um bebezinho de 28 dias, me parece, e ela atirou o bebezinho contra a parede. Não sei se vocês viram essa notícia, né? E isso repercutiu de tal forma, e passou assim nas redes sociais, a imprensa como se fosse abutres ali, a mostrar o julgamento das redes sociais, porque antes, né, os julgamentos eram outros, agora os linchamentos virtuais, aquela situação. E aí a gente fica naquela questão, quem são aqueles dois que estão se encontrando, né? Quem são? Por que que ela não suportou a linha tênue do equilíbrio e em desatino atirou o seu bebê? Teve rede de apoio? Não estava bem emocionalmente. A mulher, no pós-parto, no puerpério, ela desajusta completamente seus hormônios, seu psiquismo, né? E ali, o que é que era necessário naquele processo daquela mulher, né? Será que também não era a criança dela, maltratada e ferida, e que naquela reconstituição ali, de mãe e filho, ela recobra, e aí, naquele movimento, ela também expressa uma criança profundamente agredida e magoada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abraça a proposta de sermos cristãos na atualidade, muito cuidado com a onda de julgamentos, e a gente vê a questão com a visão ampliada que o Espiritismo nos proporciona, que é a visão de Jesus, e que é compaixão. E a pergunta que fica, o que é que o mestre faria se estivesse no nosso lugar? Né? Abraçaria aquela mulher,
compaixão, amor, envolvimento, e aquela criança também, naquela situação tão difícil. A gente não sabe os atores do destino, o que ocorreu, que tipo de reencontro. Assim como também a gente não sabe da vida de cada um. Então, ao nosso exercício de olhar, por que fulano reagiu dessa maneira? É uma coisa tão boba, né? Porque fulano tem uma história. Tem uma história, e essa história deixou marcas profundas que talvez não identifique ainda, ou identifique e ainda não aprendeu a lidar, ou aprenderá a lidar em algum dia. E o Evangelho de Jesus nos traz essa pureza de criança, que a gente resgate, observemos, né? Vamos lembrar aqui da nossa fase de criança. O que é que você, uma comida, um doce, um momento que mais te confortava? Você lembra, Leila? Uma coisa que hoje você faz e que não, eu faço isso inconscientemente, mas eu estou nutrindo a minha criança. O que é que a gente faz, né? Um bombom que a gente, um queimadinho, mingau, conforta muito. Mingau de aveia, o que a gente chama comfort food, né? E nossa mãe tem o cuidador, a mãe tem aquela coisa de poder oferecer para a gente, e a gente, em algum lugar, em alguma situação, então que possamos nutrir nossa criança de vez em quando. Mingau de sagu? Aí, conforta. A gente volta àquele lugarzinho lá, gostoso, onde a gente estava seguro, feliz e amado, né? Então, que a gente possa, a partir de hoje, né, vamos nutrir nossa criança. Porque quando a gente brinca com o nosso filho, com nossos netos, a gente está também resgatando a nossa criança e nutrindo a nossa criança. E nossa criança nutrida é tudo que Jesus quer para operar em nossas vidas. Então, meus irmãos, muita paz, muita luz, e que Jesus continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés.